Começou. Beleza. Então, boa noite a todos. Vamos hoje fazer a nossa aula de número 5, de número 6, a nossa sexta aula com os alunos, né, do Colégio José da Penha. E vamos prosseguir a correção da prova de acesso de 2019, que já viemos resolvendo. Só para relembrar o que nós já fizemos, né? Só para dar uma lembradinha. Todo mundo vendo a tela, pessoal? Sim? Sim ou não? Galera? Preciso que alguém responda. Falaram sim aqui. Beleza. Obrigado. Deixa aqui a minha mesa deu uma travadazinha. Eu não tenho a menor ideia quando é que a mesa... Esse arquivo agora não tá pesado. Não sei por que tá... Pronto, agora sim. Pronto, vamos lá. Então, hoje é a aula número 6, né? E conforme a gente já fez da 21 até a 35. Então, a aula 6 de hoje, a previsão dela é fazer as questões 36, 37, 38, 39 e 40. João Vitor e Vitória viram as questões 34 e 35 de novo na aula de quarta, não foi? Achou a minha solução igual ou ficou diferente de quando eu resolvi para vocês? Essas duas? Quase igual. Eu achei um pouco diferente. Achou um pouco diferente, né? Aquela questão das doações, eu acho que eu fiz de uma forma diferente, que eu trabalhei com equação, não foi? Sim, foi essa daí mesmo. E eu não tinha resolvido aqui com vocês usando a equação, né? A gente resolveu usando aritmética, usando apenas números, que dá uma, né? Fica mais simples por um lado. Agora, a equação, por outro lado, dá uma visão mais completa do que está acontecendo com o problema, né? Então, eu preferi trabalhar com a equação lá com o pessoal. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre algum exercício, sobre alguma coisa que andou estudando? Professor, Oi? eu queria saber, a gente estuda primeiro, quando for estudar o assunto, expressões algébricas ou produtos notáveis? Qual primeiro? Expressão algébrica vem antes, tá certo? Né? Expressão algébrica, né? Quando você vai... Quanto é 2x mais 3x? Por exemplo, isso aqui não é expressão algébrica, tá certo? Quanto é x ao quadrado mais 5x ao quadrado? Essas são operações com monômios, né? Isso são as expressões algébricas. O produto notável, ele já envolve uma igualdade, né? Por exemplo, x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. O quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é um produto notável, né? Ok, João Vitor? Sim. Isso aqui é um produto notável. Isso aqui não é um produto notável, isso aqui é uma expressão algébrica. Então, expressão algébrica não tem igualdade, tá? Então, ele vem antes, tá certo? Ele é mais simples, pelo menos. Obrigado. Respondi a sua pergunta, João Vitor? Sim. Tá claro? Eu tenho apostila, eu tenho um vídeo lá só de produtos notáveis. Você já viu lá do Alicerce? Não. 2 vídeos. Não. Eu tenho lá 2 vídeos de produtos notáveis. São as aulas, eu não vou lembrar o número exato, mas eu acho que são as aulas 13 e 14, eu acho, tá certo? As aulas 13 e 14. São 2 aulas que tem lá no Alicerce sobre produtos notáveis. De expressão algébrica, não tem. Mas eu tenho um vídeo lá de equação. E lá na equação eu trabalho um pouco de expressão algébrica, mas realmente não tem lá uma aula específica de expressão algébrica, que é a parte mais inicial, tá, João Vitor? E aí eu não fiz. Tudo bem?
Ok, obrigado, professor. Estou à disposição e pergunte. E até agora, nenhum de vocês entrou em contato comigo pelo Zap. Por quê, pessoal? Qual o motivo disso? Ninguém tem dúvida? Ou ninguém está estudando? Oi? Fale. Pode entrar Tô em contato. dizendo que eu não sabia nem que era para entrar em contato com o senhor pelo WhatsApp. Não, eu dei essa possibilidade para tirar dúvidas. Eu tenho até Ah, dúvidas, sim, mas às entendi. vezes eu não sei como perguntar. Pois tente começar. Tente perguntar, tente gerar a sua primeira dúvida, que eu vou tentar te ajudar também. Se você não conseguir por palavras, você manda um áudio. Se você não conseguir um áudio, a gente depois faz uma chamada de vídeo, tá certo? Entendido? Certo. Então, se você tiver dúvidas, entre em contato. Mas nenhum de vocês até agora entrou em contato comigo e eu me disponibilizei para tirar a dúvida de vocês. Né? Dúvidas dos vídeos, né? Assisti o vídeo tal e no minuto 3:45 eu não entendi lá o que você falou, professor. Esse tipo de pergunta, né? O exercício da apostila tal eu tentei fazer e não consegui, professor. Esse tipo de situação pode acontecer e eu estou me disponibilizando para tirar dúvidas. Eu, no lugar de vocês, aproveitaria essa oportunidade. Bem, começar aqui a questão 36. Pode ser, pessoal? Pode? Sim. Questão Pode 36 diz o seguinte. Uma das alternativas que os refugiados usam para chegar ao velho continente é por meio de embarcações superlotadas. Ou seja, embarcações muito cheias. Com pessoas, uma quantidade de pessoas acima do que é permitido, né? E é muito perigoso isso. Continuando a leitura. Admitendo-se que uma embarcação deve comportar uma pessoa a cada 3 metros quadrados, e o barco tem 12 metros de comprimento, 4 metros de largura, no máximo, um barco com essas dimensões poderia, no máximo, levar quantas pessoas? Essa é a pergunta. Então, ele está admitindo que o barco tem que forma geométrica? Por essa maneira de falar aqui. Da comprimento e da largura. Retângulo? Exatamente. Ele está admitindo que o tem esse formato aqui. O que não é uma verdade, que um barco tem um aspecto um pouquinho diferente, não é isso? Um aspecto, né, uma forma geométrica melhor do barco seria mais ou menos assim, né? E não assim. Mas ele vai simplificar, porque o cálculo de área dessa figura é muito mais difícil do que essa. Então, ele trata de simplificar o problema, imaginando que isso aqui é um barco. Um barco que tem quantos metros de comprimento? 12 metros de comprimento. Quanto de largura? 4 metros de largura. Ele diz que cada pessoa, ela pode levar uma pessoa a cada 3 metros quadrados. Essa foi a informação importante que está aqui no texto. E deu as dimensões do barco. E quer saber quantas pessoas poderia levar no máximo. E aí, pessoal, o que é que eu devo fazer para resolver essa questão? Alguma ideia? Primeiro achar a área, né? Achar a área de quem? Do Do barco. retângulo, não é isso? Do O retângulo. retângulo é o barco, né? Aí depois que você tiver a área total do barco, o que é que você vai fazer? Multiplicar por 3, que é Multiplicar por 3. Todo mundo concorda, ou ninguém concorda, ou ninguém quer opinar? A sugestão de João Vitor. Vamos lá, vamos começar pela área, né? Vamos começar pela área. A área de quanto, pessoal? Quanto é a área total do barco? O que é que eu faço? Que conta eu faço? base vezes altura. Base vezes altura? Base vezes altura, já que é um retângulo, estou supondo que é um retângulo, base vezes altura. Quanto é a base? 12, né? E a altura? 4.
4. 12 vezes 4 dá quanto? 48 48. Qual a unidade? metros quadrados. Metros quadrados. Então, esse barco aqui tem uma área de 48 metros quadrados. Cada pessoa ocupa uma área de 3 metros quadrados. E o barco todo tem 48 metros quadrados. Como é que eu vou chegar agora ao número de pessoas que essa área comporta? Eu tô em dúvida se é multiplicando ou é dividindo. Mas, em vez de ficar decorando alguma coisa, não é mais interessante você pensar que isso aqui é uma regra de o quê? 3? Uma regra de 3. Envolvendo quem? O número de pessoas é uma grandeza e quem é outra grandeza? Qual é a outra grandeza da regra 3? Galera? A área A área, exatamente. do barco. Então vamos lá. Ele disse que cada uma pessoa ocupa 3 metros quadrados. O que é que eu escrevo? Uma pessoa está para quanto? 3, a unidade aqui é metros quadrados, né? Uma pessoa está para... Tá certo ou tá errado, pessoal? Não é essa informação que está aqui? Sim. E agora, o que é que eu faço para complementar a regra 3? X está X para pessoas está para 48? 48. E agora? Como resolve a regra 3? Multiplica cruzado? Exatamente. Então vai ficar como? Esse vezes esse, vai ficar quanto? 3x, não é isso? Igual a esse vezes esse, que dá quanto? 48 vezes 1 dá quanto? 48, né? Não é isso? É. Então, qual é o valor de x agora? Como é que termina essa equação? 48 vezes 1 dá quanto? Dá 48. E o que é que eu faço com esse número 3? Ele está multiplicando no lado esquerdo da equação. Eu tenho que isolar x, então ele tem que ir para o lado direito. Como é que ele vai para o lado direito? Passar dividindo? Ele vai passar a dividir? Exatamente. Exatamente isso. O resultado é 16? Exatamente. 16 o quê? Como o x está embaixo de pessoas, 16 o quê? Pessoas. Pessoas? Exatamente. Então, Mas esse eu também poderia, assim, a Tardelli já fez essa questão com a gente, aí Quem? Tardelli, o professor Tardelli. Certo. Aí o resultado da área ele dividiu por 3 e deu a mesma coisa. Também poderia ser dessa forma? Mas olha para cá. Olha essa conta aqui. O que é 48? Não é área? Sim. Sim ou não? Não dividiu por 3, não? Sim ou não? Seria até uma Sim. forma mais rápida, né? Sim. Sim, então é a mesma coisa. Agora, realmente, se você já partir direto para cá e pular isso aqui, pular tudo isso aqui, né? Ó, não escrever isso aqui tudo, claro que ganha tempo. Só que você tem que saber por que divide. Não é tão simples, né? João Vitor, por exemplo, ficou em dúvida agora se era o quê, João Vitor? Se dividia ou multiplicava. Então ficar decorando uma coisa sem saber por quê, não faz sentido. Ah, porque o professor naquele problema dividiu, então eu vou dividir nesse aqui. Depende. Qual foi a ideia da divisão lá e qual foi a ideia Aí você tem que ver qual é a ideia da divisão. Eu tinha uma área grande, de 48 metros quadrados. Se eu divido por 3 metros quadrados, né, eu vou ter, né, exatamente a ideia de 48, a ideia aqui, que 48, né, está para x, assim como 1 está para 3. Essa regra 3 é a mesma dessa aqui, ó. Ao contrário aqui, desculpe, está errado. 48 está para x, assim como 3 está para 1.
Então, se você resolve essa equação aqui, ó, essa regra de 3 vira essa proporção. E essa proporção se resolve era nada mais do que dividindo 48 por 3. Então, você tem que entender que são várias maneiras de falar a mesma coisa. Se você entende alguma delas, escolha uma parte delas. Pode escolher, claro. Então, eu poderia na prova chegar e dividir 48 por 3. Agora, é bom explicar, né? Agora, quando você escreve a regra de 3, fica claro para quem está corrigindo a sua prova que você sabe que essa grandeza se relaciona com essa grandeza. Então, escrever a regra de 3, na verdade, já estar explicando o que você entendeu. Que cada uma pessoa ocupa uma área de 3 metros quadrados. Então, X pessoas vai ocupar uma área total do barco, que é 48 metros quadrados. Resposta qual, pessoal? Letra C, não é isso? Mais perguntas, mais comentários sobre essa questão? Fácil, difícil, o que é fácil, o que é difícil nela? Nenhum comentário? Não. Que assuntos ela envolveu? Que assuntos? Regra de 3 e área? Regra de 3 e área, embora teve gente que nem queria usar a regra de 3, né? Teve gente que só usou a área para calcular o 48 e chegou e fez uma divisão, não fez a regra de 3 e fez uma divisão de 48 por 3, que daria 16. Também chegaria na resposta. Agora, eu volto a falar, é perigoso você ficar decorando, né? A pessoa que não está entendendo o problema, não está interpretando o problema, ela sempre fica preocupada. Professor, qual é a conta que eu vou fazer, professor? Pois esse é o seu trabalho. É justamente isso que você tem que entender. Que cada conta, ela serve para um tipo de situação. Quando é que a gente usa divisão? Se eu fosse perguntar para vocês, quando é que eu uso? Em que situações práticas eu uso divisão? Alguém podia me explicar? Professor, é possível dividir qualquer número pela regra de 3? Qualquer regra de 3 pode virar vira uma divisão, no final das contas, né? Ah, sim, entendi. Qualquer regra de 3 se transforma numa divisão. O normal é isso, né? Mas alguém podia me explicar? Em que situação, se eu for explicar, alguém pergunta, professor, quando é que eu uso divisão, professor? Em que tipo de problema eu uso divisão, professor? Alguém podia me explicar? Eu vou fazer uma divisão agora aqui. 6 por 2. Alguém podia me dar um significado para essa divisão aqui? Ninguém? Vou fazer um desenho aqui, ó. Para tentar explicar essa conta aqui para vocês, ó. Alguém me explica o que é que eu fiz? O senhor dividiu 6 para 2? Eu dividi 6 em 2 grupos, não foi? Foi ou não foi? Foi. E cada grupo tem quantos? 3. Esse é o significado. Então, o que é que significa uma divisão? É o número de elementos de cada grupo. Quando você vai dividir uma quantidade, um certo número de grupos. Posso sempre pensar assim? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Eu tenho 6 pessoas que vai ser dividido em 2 carros. Qual é a resposta? Significa o quê?
6 pessoas que vão em 2 carros. A resposta significa o quê? Que vão 3 pessoas em cada carro. Exatamente. Então, é o número de elementos em cada grupo. O grupo aí, nesse problema do carro, era o carro. Agora eu vou dar um outro significado. Outro. Vamos lá. Outro, hein? Dessa mesma divisão, hein? Que é o seguinte. E agora? O senhor dividiu 6 em 3 grupos de 2? Exatamente. Então, o que é que mudou agora em relação ao exemplo anterior? Que teve um grupo a mais, só que com menos número? Sim, mas qual o significado? 3 aqui, o número 3 significou o quê? Aqui nesse exemplo. 3 significou o quê? O número de elementos Em de cada cada grupo? grupo, não foi? De cada Foi. grupo. E o que significou o que vai significar o 3 nesse exemplo agora aqui? Significa os grupos, né? O número de grupos, exatamente. E os grupos têm tamanho quanto? Cada grupo tem tamanho quanto? 2. Então, na verdade, essa interpretação aqui, ela é muito boa, eu até prefiro essa a essa, embora as duas são importantes, mas essa aqui é interessante saber quantas vezes o 6 cabe no... Desculpa, quantas vezes o 2 cabe no 6? Toda divisão pode ser interpretada assim. Quantas vezes o de baixo cabe no de cima? Concorda ou não? O 2 cabe quantas vezes no 6? O 2 cabe quantas vezes no 6, pessoal? 3. Cabe 3 vezes. Já pararam para pensar sobre isso, sim ou não? Não. Pois, João Vitor, então quando você tiver que usar a divisão, você tem que pensar que uma dessas duas ideias faz sentido, tá? No nosso caso aqui, o 48 dividido por 3. Qual seria o significado? Se eu fosse fazer um desenho, eu tenho um barco aqui que mede 48. O que é que eu vou fazer? Pedacinhos de quanto? Aqui nesse meu barco. De 3 metros. Exatamente. Então... No caso, 48 pedacinhos, né? Oi? No caso, são 48 pedacinhos, né? São 40... 12... Vou fazer de 3. 3... Vou fazer pedacinhos de 3. Então vai ficar... Olha aqui. 3, 3... Agora sim. Ou seja, cada pedacinho desse aqui tem 3, pessoal. E cada pedacinho desse aqui tem 1. Qual é a área desse pedacinho aqui? De cada um deles. Se é 3 por 1, qual é a área dele? Qual é a área, 3. pessoal? 3 metros 3. quadrados, não? Esse é o tamanho de uma pessoa, não é isso? Uma pessoa não está aqui? Sim. É ou não é verdade? Outra pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui. Quantas pessoas eu vou desenhar essa figura? Quantas pessoas eu vou desenhar? Quantas 48. pessoas? Oi? 48?
Não. Hum? Não. Qual é a resposta do problema? 16? 16. Se cada pessoa está ocupando esse retângulo de 3 por 1, cabem quantos retângulos desse aqui? Nessa figura de 12 por 4. Cabem quantas dessa aqui? 16? Cabem 16. E por isso, então, é a ideia de grupos aqui, né? Se eu quero, eu tenho um grupo, eu estou perguntando quantos grupos de área 3 cabem na área 48. Então, eu estou dando aqui essa interpretação. É o número de grupos. Então, o número de grupos aqui é 16. Vocês conseguem perceber, então, que essa ideia daqui está sendo usada aqui nesse problema ou não? Sim. Pronto. Então, é isso que eu quero que vocês parem para pensar. Que divisão, ela tem um significado. Então, vocês têm que tentar entender o significado, né, da divisão, tá? Seria essa ideia daí. Pronto, tá dada uma explicação aí de maneira bem geral, né, sobre o que é divisão, tá? Depois, essa aula de hoje, né, o Márcio vai tentar gravar e você retorna para ela se você precisar. Se alguém perguntar para você, quando é que eu vou usar divisão numa situação prática? Eu vou explicar. Quando é que eu vou usar multiplicação? Já que eu falei de divisão, vou falar de multiplicação. Quando é que eu uso uma multiplicação num problema? Alguém pode dar uma situação clara onde eu preciso usar, onde a multiplicação faz sentido? Por exemplo, 3 vezes 4? Alguém pode dar uma situação onde signifique 3 vezes 4? Poderia ser o inverso do que você falou, já que ela é Como é que seria o inverso? Me explique melhor. tipo a quantidade de vezes que aquele número poderia ser dividido. Quem podia ser dividido? Eu estou falando em multiplicação, hein? Eu quero saber quanto é 3 vezes 4. Essa é a minha pergunta. Eu quero que você dê significado a esse problema. O que é que seria? Tipo assim, o resultado aí seria 12. Quantas vezes aquele número tem que aparecer? Ou seja, vamos falar a mesma palavra que eu usei lá da divisão. Isso aqui são 3 grupos de 4, não? É ou não é? É. Olha de novo a palavra grupo que eu usei na divisão. Olha a palavra grupo sendo usada de novo. Qual seria outro significado possível para essa conta 3 vezes 4? Além de ser 3 grupos de 4, qual seria outra possibilidade? 4 vezes 3. 4 grupos de 3. Não é isso, não? É ou não é verdade? Sim. Então, eu usei a palavra grupo tanto na multiplicação quanto na divisão, não foi? Divisão. Será que ajuda, João? Então, você aprender a diferenciar o que é multiplicação e o que é divisão? Né? Sim. Nesse problema anterior, eu queria saber quantos grupos de 3 metros quadrados cabem em 48 metros quadrados. Isso é típico de divisão. Tá claro, João Vitor? Quantos grupos de 3 metros quadrados cabem em 48 metros quadrados? Qual foi a resposta? São 16 grupos. O grupo, no caso, equivale a uma pessoa agora. O grupo aí eu posso substituir por pessoa. Mas a palavra grupo eu posso usar em qualquer divisão, tá, João Vitor? Entendido? Ok. Beleza. Posso passar para 37 ou alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode passar. Então vamos para 37 agora. 37 é o seguinte. Uma embarcação de refugiados com destino a um certo país deveria navegar 40 quilômetros na direção norte. Então ele estava aqui e deveria andar 40 quilômetros para o norte. O norte é o que está em cima, não é isso? No mapa? É ou não é?
Não é verdade? Para chegar ao seu destino. Devido ao mau tempo e à falta de instrumentos de navegação dessas embarcações, ela navegou 30 quilômetros para o leste. Ela andou 30 para o leste. O leste é o que está sempre à direita, não é no mapa? É ou não é verdade? No Brasil, qual é a região norte do Brasil? Está onde? Está aqui em cima, né? O sul está onde? O sul está onde no Brasil? O sul do Brasil. Abaixo de baixo. Embaixo, né? Embaixo? Exatamente. O leste do Brasil está onde? Que regiões? Pega o À leste. direita. Pega o que o leste do Brasil? Pega que regiões? O Nordeste e quem mais? Sudeste. E o Sudeste, né? O leste pega essas duas regiões. E o Oeste? Tá aqui, né? Quais são os pontos extremos do Brasil? Alguém sabe quais são os pontos extremos do Brasil? Alguém sabe algum deles? Não. O ponto mais alto do Brasil, o ponto mais baixo, o ponto mais à direita e o ponto mais à esquerda. Alguém sabe? Vou deixar como desafio aqui para vocês descobrirem, tá? Quais são os pontos extremos do Brasil, tá? Só para a gente aprender a se orientar. Mas voltando para o nosso problema, ele deveria chegar aqui, nesse ponto A. Mas ele chegou, na verdade, em que ponto? Nesse ponto B aqui. Aí vem a pergunta. A distância que a embarcação se encontra do seu destino é, a embarcação está em B, e deveria ter chegado aonde? Em A, né? A distância desses dois é esse segmento aqui, não é? Ele quer saber essa distância aqui, pessoal. Fica claro ou não? Sim. Que figura matemática é essa que eu acabei de desenhar? É um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo mesmo? Um triângulo tem um ângulo de quê? Um ângulo de... 40. Oi? Poderia explicar essa questão do ângulo e dos graus, por favor? Dos graus? Eu não... Do ângulo, essa... Tá. Você entendeu essa figura de leste e de norte? Isso você entendeu? Sim. Ou não? Sim ou não? Não, né? Sim. Você está aqui, nesse ponto. O norte está onde? Você está nesse ponto aqui, no ponto A. Onde é que está o norte? Acima, né? Acima. Onde é que está o sul? Embaixo. Abaixo. Onde é que está o leste? De lado? O lado, eu não sei que lado é. Se você falar do lado, eu não vou saber de que lado é. Tem uma palavrinha para ajudar você a se expressar. Qual é? Lado O leste está do lado... Não, direito, é. Lado direito, exatamente. O leste está do lado direito. E o oeste está onde? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Esses são os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Até aí tudo bem? Sim. Até aí tudo bem, sim ou não? Sim. Ele deveria ter andado quanto para o norte? Deveria ter andado quanto para o norte? 40. Mas ele, por um problema de mau tempo e falta de instrumento, ele andou quanto? 30? Para onde? Na direção leste? Exatamente. Então, o ponto que ele está é esse aqui, não é isso? O ponto que ele devia chegar é esse aqui, não é isso? A distância entre eles é uma linha reta que une os dois. Ao fazer isso, eu formo uma figura matemática conhecida. Que figura matemática conhecida é essa aqui? O quê? Um quê? Triângulo retângulo. Um triângulo. Ok, é um triângulo. Agora, o triângulo,
quanto aos ângulos, ele se classifica em 3 tipos. O triângulo, quanto aos ângulos, ele se classifica em 3 tipos. Ele pode ser chamado de acutângulo, ele pode ser chamado de retângulo, ele pode ser chamado de obtusângulo. Alguém sabe a diferença entre os 3? Sim ou não? Não. O que está acontecendo com os ângulos aqui de cima? Em termos de tamanho, tá? Aqui de cima para baixo, ele está aumentando ou ele está diminuindo? O ângulo vermelho, que eu marquei de vermelho. Aumentando? Está aumentando, né? Um ângulo agudo é chamado de agudo. Esse ângulo X é chamado de ângulo agudo se ele mede menos do que o quanto? Menos que 90 graus. Um ângulo X é chamado de reto, quando ele mede quanto? Exatamente 90 graus. E um ângulo X é chamado de obtuso, quando ele mede quanto? Mas ele é maior que 90 graus. Por que esse triângulo, então, aqui é chamado de obtusângulo? Por que esse triângulo aqui é chamado de obtusângulo? Hein, galera? Ele possui um ângulo o quê? Galera, ele possui um ângulo o quê? Ele possui um ângulo o quê? Ele possui um ângulo como? Como está escrito aqui, pessoal? O triângulo obtusângulo possui um ângulo o quê? Obtuso. Um triângulo retângulo possui um ângulo o quê? Ó, então, obtuso, aqui, ó, esse ângulo. Ó. E o retângulo possui um ângulo o quê? Reto. Reto. E o triângulo acutângulo possui um ângulo o quê? Agudo. Agudo. Então, esses são os 3 tipos de triângulos que existem, né? O acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. O nosso aqui, qual deles é? Ele é acutângulo, ele é retângulo ou ele é obtusângulo? Retângulo. Por quê? Porque ele é igual a 90 graus. Um dos ângulos, um dos 3, são 3 ângulos que o triângulo possui, né? Nota que eu estou falando de um ângulo, mas na verdade, esse triângulo aqui ainda possui esse e esse. Todo triângulo possui 3 ângulos. Mas eu estou falando, né, de escolher um ângulo apenas para focar. Então, esse ângulo aqui é igual a 90. Então, é chamado um triângulo o quê? O nome dele? Triângulo retângulo. Galera, estão entendendo ou não essa classificação? Sim. Vocês têm que falar. Uma dúvida. Sim. Eu só não sabia como explicar. Sim. Sim, 2 pessoas disseram sim, todo mundo está dizendo sim ou alguém não está entendendo ainda? Tem que falar essa pessoa. Agora. Essa é a hora. Tudo bem até aí? Sim. Bem, então, se está todo mundo reconhecendo que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, todo triângulo retângulo possui um lado maior. Nesse triângulo aqui, que eu vou chamar de A, B, C, qual é o maior dos 3 lados? A. A não é lado, A é ponto. Eu quero saber lado. Lado é a B é um lado. A C é outro lado.
E BC é outro lado. O Então, eu volto a perguntar, quem é o maior lado? BC? BC. BC. BC é o maior dos lados. Então, esse triângulo possui os vértices. Quais são os vértices desse triângulo aqui? Vértice A, vértice B e vértice C. Sinônimo de vértice é a palavra ponto. E quem são os lados? Quem são os lados dele? AB, AC e BC. BC é o maior, BC ou CB, tanto faz, pode falar BC, pode falar CB, é o maior lado. O maior lado, sim, se esse ângulo aqui tem 90 graus, o maior lado desse triângulo é chamado, qual é o nome que a gente dá para o maior lado de um triângulo retângulo? Hipotenusa? O maior lado de um triângulo retângulo se chama como, pessoal? Hipotenusa. E os lados menores, como é que se chamam? Catetos? Catetos. Exatamente. Todo mundo entendeu isso? O lado maior de um triângulo retângulo. Então, todo mundo já sabe o que é um triângulo retângulo, sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo já sabe como é que chamam os lados de um triângulo retângulo? Sim também? Sim, vamos ver. Vou supor que sim, então. Silêncio, eu vou supor que sim. E no triângulo retângulo vale o teorema que é muito famoso. Que teorema é esse? Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Que diz o quê? Qual é o enunciado dele? O quê? O quê, pessoal? O quadrado dá o quê? A soma. Não, o quadrado da hipotenusa é igual a quem? A soma do quadrado dos catetos? A soma dos quadrados, plural, dos catetos. Por que eu usei plural? Por que eu não usei singular? Porque aqui eu usei singular e aqui eu usei plural. Hipotenusas são quantas? Tem quantas hipotenusas? Uma. E catetos? Tem quantos catetos? 2. Então, por isso que é plural. A soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu chamar aqui um triângulo retângulo, chamar aqui de B, aqui de C e aqui de D, como é que ficaria o teorema de Pitágoras usando agora essas letras? Quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa nesse desenho, pessoal? Preto. B. B ao B ao quadrado. é igual a quem? C ao quadrado mais A ao quadrado? Pode ser? Pode falar mais alto. C ao quadrado mais A ao quadrado. C ao quadrado mais... Aqui eu quis fazer um D. Tá? Certo. D. Então, Tá mal feito. Seria D ao quadrado. Tudo bem? Seria assim. Eu escrevo o teorema de Pitágoras usando português. Usando aqui isso que eu escrevi de azul. Aqui usando português. Aqui usando matematiquês. Matematiquês é usando letras. É usando fórmulas. Né? Então, essas duas coisas dizem a mesma coisa. Ou seja,
Só que uma está usando português e outra usando matematiquês. Vocês conheciam o Teorema de Pitágoras, sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, espero agora ter falado com mais calma. Estou falando com mais calma agora do que falei na aula de ontem, né, João Vitor? Sobre o Teorema de Pitágoras. Sim. Então, como é que ficaria agora aplicando o Teorema de Pitágoras para esse nosso problema? A hipotenusa, eu chamo de quê? X. X. Então, como é que vai ficar? X ao quadrado É igual a 40 ao quadrado, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 30 ao quadrado. Então, quanto é 40 ao quadrado? Quanto, pessoal? Quanto é 4 ao quadrado? Pessoal, quanto é 4 ao quadrado? Quanto é 4 vezes 4? 16. 16. Se 4 ao quadrado é 16, quanto é 40 ao quadrado? 1.600. 44 vezes 10, né? Então vai ficar 4 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Quanto é que dá 10 ao quadrado? 100. Quanto é 10 vezes 10, pessoal? 100. 100. Quanto é que dá 16 vezes 100? 1.600. 1.600. Quanto é 30 ao quadrado? 900. Oi? 900? Exatamente. Você vai fazer 3 ao quadrado, que é 9, e botar 2 zeros do 100. Exatamente isso. Quanto é que dá 1.600 mais 900? 2.500? 2.500. E agora, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 2.500? Como é que eu acho ele? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 2.500? E aí, galera, como é que eu faço isso? É 50? Como é que o 2 passa para o outro lado da equação? Raiz quadrada. Oi? Raiz quadrada? Exatamente, vai ser raiz quadrada de 2.500. E como é que eu faço para achar a raiz quadrada de 2.500? R$ 2.500 é 25 vezes 100. Eu estou certo ou estou errado? Certo. A raiz de um produto eu posso fazer o quê? A raiz de um produto. Eu posso fazer um produto de duas o quê? Um produto de duas o quê? De duas raízes, não é isso? Sim. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. E quanto é 5 vezes 10? 50. Então, qual é a distância que o barco está do ponto que ele deveria chegar? Ele está a 50 o quê? 50 quilômetros? Exatamente. Resposta, letra... Resposta, letra... Qual? Letra B? Letra B, exatamente. Então, letra B aqui é a resposta. Letra B aqui é a resposta da 37. Eu estou vendo que vocês, a maioria de vocês não dominava direito o Teorema de Pitágoras, não é? Concorda com o que eu estou falando ou não?
É porque nossa professora, quando começou a explicar ele, o contrato dela acabou. Entendi. Aí você acabou que vocês não tiveram a aula direito disso aí, né? É, Isso que eu expliquei agora ajudou alguma coisa? Não ajudou? Ficou muito confuso? Ou deu para melhorar alguma coisa? Ajudou. ajudou. Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos ver. Se eu tiver aqui esse problema agora. A mesa está me desobedecendo. Ela está lenta e está travando. Pronto. E aí, como é que eu faço agora para achar o valor de x aí nesse outro triângulo? Nesse triângulo retângulo aí? Faz 3 ao quadrado. Aí que voltou a aparecer coisa que eu não queria aqui. Pronto. Faz como? 13 ao. Quadrado. 13 ao quadrado. Depois. Estou esperando. 13 ao quadrado. Aí, igual Igual. a 12 ao quadrado 12 ao quadrado. mais x ao quadrado. Exatamente. Então, quem é a hipotenusa agora nesse exemplo? 13. A hipotenusa, ela está sempre oposta ao ângulo de quanto? De 90 graus. Ao ângulo de 90 graus. Então, quem vai ficar isolado na fórmula é sempre a hipotenusa. Os catetos, né, se você usar a adição, sempre vão ficar no mesmo lado da equação. Não interessa se é o lado direito ou se é o lado esquerdo da equação. Vão ficar sempre no mesmo lado. Quanto é 13 ao quadrado? E aí, galera, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1. Vai dar quanto? Vai dar quanto, pessoal? 13 ao quadrado. 169? Isso. E 12 ao quadrado. Vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Dá quanto? 12 ao quadrado. 144? Exatamente. Mais x ao quadrado. E agora, como é que eu termino essa equação? Quem tem letra para um lado, quem não tem letra para o Outro. outro. Então vai ficar, quem vai mudar de lado então? X ao quadrado. Não é o melhor negócio. Para ele ficar isolado, basta que aconteça o quê? Se ele mudar de lado, João Vitor, ele é mais, ele vai passar menos para o outro lado. Aí vai dar mais trabalho. É mais fácil fazer o quê, então? Deixar ele no segundo membro e passar quem para o outro lado? O 144? Oi? O 144? Exatamente. E como é que ele vai passar para o outro lado? Se ele está somando, ele vai passar como para o outro lado? Subtraindo. Exatamente. E agora a variável já está isolada no segundo membro. Quanto é 169 menos 144? Vamos lá, galera. Vinte. 20.
25. 25. Se x ao quadrado é 25, quanto é que vale x agora? O que é que eu tenho que fazer? Tirar a raiz. Tirar a raiz quadrada, exatamente. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. 5. Então, agora, quanto é que vale esse cateto? 5. 5. Vocês devem, e isso não tem no alicerce, eu não gravei um vídeo ainda sobre isso, mas eu vou gravar. Mas, enquanto isso, vocês devem ir na internet ou pegar o livro didático de vocês e fazerem exercício sobre o Teorema de Pitágoras. Vai cair na prova do IF, Teorema de Pitágoras, sim ou não? Acho que vai. Eu tenho certeza que vai. Então, se você não está seguro ainda, então você precisa treinar esse conteúdo, né? Márcio, já chegou na hora, né? Sim, mas podemos avançar um pouquinho, mais uns 10, 15 minutos, se você quiser. Então, bom. Então, vamos lá. Vamos avançar, então. Que bom. Beleza. Pessoal, alguma pergunta mais sobre a 37? Mas a gente teve uma aula teórica. Por que a gente só viu até agora 2 questões da aula de hoje? Porque eu dei uma aula teórica sobre o Teorema de Pitágoras para vocês, não? Foi ou não foi? Foi isso aí mesmo. A aula teórica do Teorema de Pitágoras e fizemos 2 exercícios. Além desse aqui, 37, fizemos um outro aqui agora. Então, foi uma aula específica de Teorema de Pitágoras. Mas vocês têm que treinar agora sozinhos e ver se estão entendendo, sabendo usar o teorema por conta própria. Podemos ir para 38? Sim. Diz o seguinte: para melhorar as perspectivas sociais de um grupo de refugiados, um banco resolveu conceder empréstimos a juros com taxa de 0,5% ao mês. Se um refugiado tomar emprestado o equivalente a 10 mil reais, se ele tomar 10 mil reais emprestado, para pagar em 60 meses, quanto é que ele vai ter que pagar ao banco? O montante é o que ele vai ter que pagar ao banco. Quanto é que ele vai ter que pagar ao banco? Vai ser mais ou menos que 10 mil? Mais. Vai ser mais. Sempre que você pega uma coisa emprestada, você tem que pagar juros. E a ideia, né, esse M quer dizer montante, né? O montante, na matemática financeira, é sempre o capital mais os juros. É sempre o capital mais os juros. O capital é aquilo que você pede emprestado. O montante é aquilo que você tem que pagar no final. E os juros é aquilo que você paga a mais. Tá claro essa ideia, pessoal? Sim ou não? Tá claro? Sim. Então, o capital no nosso problema aqui é 10 mil. E ele quer saber qual é o montante. Para isso, eu vou ter que calcular os juros. E quanto é os juros? Aí ele deu a taxa de juros. Qual é a taxa de juros que o banco vai cobrar? Quanto? 0,5%. Porcento ao Mês. mês. O que quer dizer isso? Alguém me explica? E aí, pessoal, alguém me explica? O que quer dizer que a taxa de juros é 0,5% ao mês? Que todo mês a dívida vai aumentar de quanto? 0,5% ao mês? Todo mês ela aumenta de 0,5%, exatamente isso. Então, quanto é 0,5% de 10 mil? Alguém sabe? Não. Ninguém sabe. E como é que eu faço para achar? Vou dar uma dica de fazer porcentagem de cabeça com rapidez. Toda vez que eu perguntar 10% de um número, qual é o jeito rápido de responder?
10%. 10% é o número mais, é a porcentagem mais fácil que tem de fazer. Por quê? Basta o quê? Basta cortar o último zero. Se eu cortar um zero de 300, vira que número? 30. Pessoal, se eu cortar um zero de 300, vira que número? 30. Vira 30. 10% de 280. Quanto é? 28. Vamos lá, galera. É só cortar o último número, pessoal. 10% é fácil de fazer. Se eu cortar um zero de 280, sobra quem? 28. 28. Quanto é 10% de 4.000? 400. 400. Quanto é 10% de 27? 'Tirar um zero é a mesma coisa que dividir por 10. Se eu dividir 2,7 por 10, vai virar que número? É só andar com a... É só andar com a... Vírgula. Vírgula. Vira quanto? Se eu andar numa casa com a vírgula, vira 27, vira quanto? 2,7. Exatamente. Então, fazer 10% de cabeça é andar uma casa com a vírgula. Fazer 1% também é muito fácil. Quanto é 1% agora de 300? Alguém sabe? Se 10% divide por 10, 1% divide por 100. Vai dar quanto? Se eu dividir 300 por 100? Vai dar 3, pessoal. É só andar duas casas. Quanto é 1% de 5.000? 50. 50. Quanto é 1% de 70? 7,0. Não, 7,0 eu só dividiria por 10, eu tenho que dividir por 100. 0,7. Exatamente. Então, se você sabe fazer 1% rápido, 0,5% é metade. Não é não? De 1%? É ou não é verdade? Quanto seria 1% de 10.000? Galera, quanto é 1% de 10.000? Andando duas casas com a vírgula. 100. 100. E 0,5%? Que é metade de... Meio não é metade de 1? É ou não é? Gente, meio não é metade de 1? Sim. Então, quanto é metade de 100? 50. 50. Então, você quer dizer que todo mês ele vai pagar quanto de juros? 50 reais. 50 reais. Se todo mês ele vai pagar 50 reais de juros, quanto é que ele vai pagar de juros ao todo? Que conta tem que fazer? 50 vezes 60. Exatamente. Então, você conseguiu dizer rápido que tem que usar multiplicação. Se você não conseguisse, eu ia falar, ó, em um mês, ele paga 50 reais. Em 60 meses, paga X, vai resolver essa regra de 3, e quando for resolver, vai ver que ela vai multiplicar. Tá, João Vitor? E nesse caso agora geraria o quê? Em vez de divisão? Multiplicação. Multiplicação. Pessoal, quanto é 50 vezes 60? 3.000. 3.000. Se ele pegou emprestado 10.000 e vai pagar de juros 3.000, quanto é que vai pagar o todo ao banco? 13.000. 13.000. Resposta, letra B, que é a soma de 10.000 mais 3.000.
Será que eu fui claro ou não? Eu já tinha falado dessa maneira rápida de fazer porcentagem, sim ou não? Já tinha falado em alguma aula, sim ou não? Se Já. não me engano, já. 10% é andar uma casa com a vírgula. E 1% é andar quantas casas com a vírgula? 2. 2. Vamos ver se alguém me entendeu agora. Eu quero que alguém faça de cabeça agora quanto é 20% de 500. De cabeça agora. Qual é o que eu consigo fazer de cabeça com rapidez? Qual é o percentual que eu consigo fazer de cabeça com rapidez? Qual é o percentual que eu consigo fazer de cabeça, pessoal, com rapidez? Vocês estão me ouvindo? 40, Isabela levantou a mão para falar aí, eu acho, alguma coisa. Sei lá, Oi? não ainda. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Qual é a porcentagem que é fácil de fazer de cabeça? Quanto, pessoal? 10. 10%. Quanto é 10% de 500 de cabeça? 50. Se 10% é 50, 20% é o quê de 10? 20 é o quê de 10? 20 é o? Total. Qual é a relação entre 20 e 10? 20 não é o dobro de 10, não, pessoal? Isso. Se 20 é o dobro de 10, então, e se 10% vale 50, 20% vai valer quanto? O que eu tenho que fazer com 50? Multiplicar 2 vezes. Dobrar, exatamente, multiplicar por 2. E o dobro de 50 é quanto? 100. 100. Então, eu sugiro a vocês que vocês tentem fazer de cabeça algumas porcentagens. Esse é um dos métodos de calcular a porcentagem. Então, como na prova o tempo é uma questão importante, sim ou não? Sim. Sim. Então, aprender a fazer porcentagem com mais rapidez é um bom negócio. Pessoal, terminamos aqui então a aula de hoje, né? Quantas questões nós fizemos? Quantas questões? 3. 3. 3. As questões. 36. A mesa está travando aqui só um pouquinho. As questões 36, 37 e 38. 3 questões fizemos hoje. Para terminar a prova, estão faltando apenas que questões? 39, 40. 39 e 40. Exatamente isso. Então, está aqui as questões. A mesa ainda está lenta, só um pouquinho de paciência. E fica faltando apenas a 39 e a 40, que são essas duas aqui agora. A mesa tá maluca. Ela não tá, ela tá lenta, ela tá travando. E quando ela trava, ela tá bem mal comportada agora. Vamos ver se ela volta. Acho que agora foi. Pronto. Tá faltando só aqui a 39 e a 40. Então, faremos ela na próxima aula, né? E a gente podia, então, depois de terminar essas duas questões na próxima aula, começar a fazer questões de outros lugares que são parecidas com essas. Que tal? E que vocês podiam trazer para mim.
Seria uma boa ou não? Sim. Então, próxima aula, eu já espero que vocês tragam dúvidas de vocês. Além de resolver a 39 e a 40, a gente pode resolver dúvidas de vocês. Ok, galera? Ok, pessoal? Ok.